Muito boa noite. Muito bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou pedir para todo mundo abrir as câmeras. É, e chegando, né? O encontro de hoje. Muito bem. Tem alguém que é a primeira vez que está aqui hoje? Tá. Bem-vindo, Fábio e Tatiana, Juliana. É um grupo que ele é vivo, assim. Então, vão chegando. Vanessa também, né? Vão chegando. E eu falo muito sobre projetos. De tirar o projeto do papel, como sustentar e tal, do ponto de vista bastante mais sutil, né? Mais energético. Mas com muitas propriedades de aplicação. Porque dentro da escola da Sonhos não tem muita diferença entre a matéria e a energia, assim como na física quântica, né? Que já foi provado. Então eu faço leitura da aura, né? Sou terapeuta, professor de meditação, de Reiki e sonhos. E agora eu tô com essa história do projeto, que me entusiasma muito. E criando esse projeto aqui, comecei em outubro, novembro, eu sabia que ia ser assim, eu ia passar pelo processo de criar projeto, que é a forma como eu também vou compartilhando com vocês, de criar esse egrégora e tal. E eu já pensei em várias coisas, mas os pensamentos vêm da aplicação, que é o que eu falo para vocês. Uma vez que vocês se colocam em movimento em relação ao projeto de vocês, os projetos vão ganhando forma, vão ganhando vida, e você vai percebendo para onde ele está indo. E se você deixar a intuição fluir, se você escutar você mesmo, escutar o que está fora também e ir tomando as decisões, você vai fazendo as modificações, né? Isso eu tenho falado bastante. O que traz mais entusiasmo, o que faz sentido, o que não faz, o que testou, o que não testou, e assim por diante. Então, estou falando tudo isso por quê? Para explicar um pouquinho, depois eu vou escrever um texto, colocar lá no grupo e tal. Mas eu estou observando que eu tinha falado, né? Foi bem interessante, porque eu coloquei o nome de comunidade de projetos. Mas na primeira aula eu já percebi que não era comunidade de projetos. Era muito focado no realizador. E aí eu já falei que eu ia mudar o nome. Hoje eu só tirei o nome ali para não ficar mais comunidade de projetos, mas vai ficar Crie e Sustente Projetos, né? Por agora. Como que vai funcionar? Eu tinha pensado no começo de fazer aulas gratuitas até final de dezembro e depois fazer um curso no começo de janeiro. E depois ter uma comunidade que sustentava. Mas isso não fluiu muito bem para dentro de mim, assim, não senti que era isso. E aí eu fui sentindo, fui fazendo os encontros, fui aprendendo com vocês, fui partilhando, fui lendo auras. E hoje eu tenho um direcionamento novo que eu vou dar para esse grupo. E aí eu quero explicar rapidamente para vocês, só para vocês entenderem, para atualizar, que é essa aula aqui, ela vai continuar sendo gratuita, então não acaba em dezembro. Então, para algumas pessoas que tinham uma informação de que acabava em dezembro, não acaba, continua todas as segundas, janeiro, fevereiro, né? Não vou fechar por enquanto, assim, não tenho essa intenção, deixar gratuito. Só que vai ser somente leitura de áudio. Eu vou chegar, vou sortear pessoas, vou pegar um tema, vou ler e depois vai partilhar um pouquinho. Mas então vai ser focado em vocês, em temas que provavelmente hoje eu já escolhi o tema, que eu fiquei bem interessado nesse tema, mas depois eu posso fazer alguma enquete, a gente vai vendo junto. A ideia continua sendo vocês colocando os projetos de vocês em movimento. Então vocês vêm para cá para se nutrir do que tem aqui, desse grupo. É uma egrégora que vocês doam a atenção de vocês, vocês doam estar aqui presente com a gente, e muitas pessoas vão ser lidas, então a aura também da pessoa vai ser lida, tal, e ela vai receber, mas ao mesmo tempo todos recebem junto, porque de alguma forma a leitura de uma pessoa serve para todo mundo também, inclusive para mim. Então a intenção continua sendo vocês colocarem o projeto em movimento. Então só de vocês
Por exemplo, segunda-feira que vem tem outro encontro. Imagina que você veio aqui hoje. Aí, de repente, você não faz nada do seu projeto em uma semana. Pelo menos a sensação de olhar o grupo e falar, putz, não fiz nada do meu projeto, preciso pôr, isso já é uma coisa muito benéfica para vocês. Por quê? Porque tem pessoas que ficam 6 meses até lembrar do projeto. Às vezes no dia a dia esquece. Então aqui pelo menos semanal você vai ter essa história. Tá. Então, dito isso, por agora eu não penso em fazer nenhum curso ainda de como tirar o projeto do papel por enquanto, tal, não quero ir por esse caminho, mas eu estou vendo um caminho de focar muito na leitura individual. Então, para todo mundo que já tinha preenchido o formulário de uma promoção que eu dei e já estou colocando em dia na minha agenda para fazer, hoje já fiz duas e assim vai, 2 por dia, assim, entendo muito bem. Então, leitura de aula individual é possível, é só falar comigo no privado, né? Ainda continua com 40% de desconto, enfim. Depois eu posso colocar lá no grupo com calma. E eu vou começar a abrir uma história que eu achava que eu não ia abrir, mas eu vou abrir, que é uma mentoria individual. Então eu vou ainda desenhar ela um pouquinho, não preciso de alguns dias, para 4, 5 pessoas só, porque eu não tenho tanto tempo assim para focar no indivíduo. Porque eu tenho a tendência em fazer coisas coletivas, em grupos, mas me deu uma vontade de fazer individual. Então depois eu posso mudar lá no grupo também. Então percebe assim, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Primeiro, para atualizar vocês, e segundo, para vocês perceberem que a minha intenção inicial ela não mudou. Mas a forma como eu vou andando com ela vai dançando e eu vou percebendo como é que funciona melhor para um e para outro. Entende? Então, queria só atualizar vocês disso. Para quem está chegando agora, falei, caramba, estou chegando num lugar que está mudando. Bem-vindo em permanência, bem-vindo a projetos que vai dessa forma, né? E, e eu acredito que o projeto é um reflexo de você mesmo. Então, quando você cria um projeto, ou você está numa empresa, a sua área que você é responsável, o seu projeto que você é responsável, ele tem muito da sua energia. O projeto que você cria tem muito da sua energia. Então, conforme eu fui criando esse projeto, eu fui vendo na prática fora de mim esse projeto caminhando e eu consegui ter feedbacks para fazer esses ajustes que eu estou fazendo. Então, vocês também poderão passar por isso também. Igual eu falei no começo, né? Sei lá, 2 meses atrás, eu falei, ó, pode ser que isso aconteça. E aí, conforme eu fui percebendo, no meu caso também acontece. E muitas vezes as pessoas acham que fazer essas mudancinhas tem um tom de derrota, tem um tom de certo e errado. E aí eu queria trazer esse conceito para vocês, de relembrar isso. O conceito de certo e errado é um conceito de dualidade, de que tem um certo e errado, é um julgamento. Isso atrapalha muito projetos. Porque se você está caminhando num caminho com um projeto e de repente bateu numa parede, você vai falar, isso é errado. Se você conclui que você vai por esse caminho do errado, você tem a tendência de voltar para o passado e olhar aonde que eu errei aqui, qual bifurcação que eu errei, porque eu fui para o caminho errado. E aí fica no passado, entra remorso, arrependimento, entra um monte de energia que não vai fazer bem para o projeto. E você não fica na presença para olhar essa parede. Às vezes é uma drywall, se dá um soco, quebra, aí passa. Às vezes não, tem que dar a volta, às vezes não. Às vezes você tem que pedir ajuda, ou joga uma corda aí de cima, aí tem alguém lá em cima, joga a corda, você sobe. Não sei, estou fazendo metáforas aqui, mas para vocês entenderem que sai da presença quando você tem o conceito de certo e errado. E isso muitas vezes é associada a uma teoria externa a você, muitas vezes. O que a sociedade diz, o que o mercado diz, o que um monte de gente diz que é certo e errado. E aí, se você se adequa a essas coisas, muitas vezes pode estar negando o seu próprio entusiasmo, por exemplo. Tá bom, não consigo falar entre certo e errado. Qual que é o vocabulário que eu sugiro? Comece a falar confortável, desconfortável. Meu projeto bateu numa parede. Situação desconfortável. Sim, não é confortável você ter o projeto parado. Entrei num lodo, entrei num pântano. Desconfortável. Mas quando você traz o conceito de desconfortável, você não nega o seu caminho. Você não nega você mesmo, você não nega o projeto. Você assume sim que está numa situação um pouco complexa, tem que ter algum tipo de solução, tá?
Tá claro para vocês isso? Isso é muito importante, porque senão vocês vão pro passado, remorso. Ai, não devia ter largado o emprego. Sabe aquelas coisas assim? O cara larga o emprego para fazer um projeto. Aí, de repente, deu ruim. Não devia ter largado o emprego. Por quê? Porque você está considerando que foi uma escolha errada. Mas se você faz um negócio assim, desconfortável, talvez fique até mais fácil de você voltar para o emprego anterior, se precisar. Porque você não nega que foi uma coisa errada, e sim que foi um caminho de um aprendizado, e tudo bem voltar, se for o caso. Ou tudo bem achar uma solução que ainda não seja voltar para o trabalho, por exemplo. Mas se você considera errado, você vai levar um remorso para voltar ao trabalho, aí volta para o trabalho com medo de empreender de novo, e aí fica todo remoendo, remoendo, e às vezes passa uma vida de CLT de novo, quando na segunda chance ia dar certo, sabe uma coisa assim? Então isso gera conflito interno. O certo e o errado ali, né? Então, eu queria trazer esse conceito que eu sempre gosto de trazer, que são pessoas novas chegando, e aí vamos seguir assim. Queria fazer então a leitura. Então, todo mundo que está nesse grupo, pode ser que tenha um projeto, pode ser que não tenha um projeto. Então, o que que é um projeto? O projeto pode ser o seu trabalho, pode ser uma viagem, pode ser um empreendedorismo, pode ser um serviço, pode ser um produto, pode ser qualquer coisa que você queira construir fora de você que é para o mundo. Não necessariamente precisa ser algo que tenha valor financeiro. Não necessariamente precisa ser vendido, né? Mas é algo desse sentido, que é fora de você. É uma extensão. O projeto é uma extensão de você. E você tem uma intenção em relação a isso também. Mas a leitura que eu vou fazer vai ser muito sobre você. Isso eu percebi, que ia ser meio complexo para eu fazer leituras de aula de projeto. Então, a leitura que eu faço aqui é sobre você, pessoa física. É você, indivíduo, em relação ao projeto. Mas é possível você fazer uma leitura do projeto. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque quando você lê o projeto, você vê a energia que está rodando dentro do seu projeto, que não necessariamente é só o que você está vendo. E aí, do jeito que eu entendo, o projeto também tem necessidades. Não é só a necessidade de quem está criando. Se você está criando o projeto muito agora, está no começo, fica muito mesclado. Mas quando você já tem um projeto, já tem funcionários, às vezes, já tem, sei lá, serviço, contrato, já é muito tempo, faz 10 anos que você faz, então, aí ele já começa a ter uma estrutura energética mais fortalecida. Tá claro para vocês? Tá bom, então vamos lá. Eu vou estar sempre dando prioridade para quem está chegando, né? Então, quem que está aqui, que é a primeira vez, que gostaria de receber a leitura? Levanta a mão, assim. Então, vai lá. Peraí, deixa eu anotar o nome das pessoas. Fábio, você levanta a mão, Fábio? Só para eu... Levanta a mão, né? Fábio, Juliana, Tatiana, Michele, André. Pronto, já deu. São 5 pessoas que eu quero ler. Nessa ordem que eu vou ler, tá? Juliana Viana, Fábio, Tatiana, Michele, André Viana. Aí você pensa assim, poxa, não foi sorteado. A leitura, ela tem uma inteligência que é para todo mundo. Pode ser que para a pessoa seja muito para ela, assim. Tipo, sabe, uma roupa feita por alfaiate, assim, que coube na pessoa. Para você, talvez você tenha que ajeitar a manga, né? Ajeitar aqui um pouquinho e tal. Ou seja, às vezes o pai de um é a sua mãe, às vezes a dificuldade de um que é filho para você é o seu pai, sei lá, sabe? Umas coisas assim que você, quando você estiver recebendo a leitura, você vai saber. Tem vezes que às vezes não conecta, e tá tudo bem também, você não precisa forçar nada, tá? Mas aqui, como eu tenho essa intenção de aprendizado coletivo, e a leitura da aura em grupo tem essa intenção, foi criado dessa forma, então isso funciona dessa forma também, tá bom? Então eu vou fazer a leitura aqui, vou me preparar, e depois, como é que vai ser? Então eu vou fazer a leitura, que é basicamente 5 minutos cada pessoa, um pouco mais. Na hora que eu fechar a leitura, aí eu vou pedir para quem recebeu a leitura
Se quiser partilhar, partilha. Muito do aprendizado, né? Não precisa falar, ah, deu certo, deu errado, conectei, não conectei. Enfim, pode, depois eu posso partilhar melhor sobre isso. E depois, quem não recebeu a leitura, se quiser partilhar, também pode. Do que recebeu, né? Do que aprendeu. Tá bom? Agora deixa eu só lembrar aqui o tema. Eu anotei aqui em cima. Qual hábito está drenando, invisível, está drenando a energia do seu projeto? Deixa eu anotar isso aqui. Qual hábito está drenando a energia do projeto? Leandro, posso fazer uma pergunta? Pode. Essa leitura você vai repetir novamente ou para quem não está fazendo hoje, ou você vai lançar outro tema na próxima aula? Toda aula, a tendência vai ser sempre ter um tema novo, tá? Pode ser que às vezes vai ter um tema tão interessante que aí eu vejo de fazer de novo. Mas a ideia é de eu vou usar a sua pergunta. Eu sei que você não perguntou com a intenção que eu vou responder, mas eu vou responder para explicar um negócio que veio para mim. Então não tem a ver com a sua pergunta, mas me veio. Que é assim, a ideia dessa segunda-feira é nós andarmos em coletivo. Então sempre vamos mudar os temas, porque as pessoas que vão ser sorteadas, por acaso hoje tem 5 pessoas novas, então já está fácil de escolher. Mas quando não tiver, eu vou sortear. É confiar que as pessoas que vão ser escolhidas ou sorteadas são as pessoas certas para todo mundo aprender junto. E, ao mesmo tempo, se existe algo muito que toca cada um de vocês, talvez é necessário fazer uma leitura individual para aprofundar. Entende? Então, eu tento sempre exemplificar cada ponto para que serve. Então, assim, o grupo aqui é gratuito, a gente vai andar em grupo, eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, e a gente vai seguir nisso. E eu tenho essa intenção e continua de vocês estarem em movimento. Eu quero que vocês recebam tudo que eu estou trazendo, assim como eu estou recebendo, e coloquem no seu projeto. E vão para frente, aumentando a consciência. E para mim aqui a consciência ela não é só energética, ela é matéria. É de, cara, consegui fazer uma venda aqui, destravei meu produto ali, curei uma relação aqui, agora eu consigo tirar meu projeto do papel, que minha mãe não deixava, ou tinha um ressentimento com meu pai, sei lá. Pode ir para vários lugares da história. Aí a pessoa quer aprofundar individualmente, aí tem a leitura que eu faço individual. Aí a pessoa quer uma mentoria, que eu estava explicando, também vai ser possível. São poucas vagas, mas vai ser possível também. E assim eu vou vendo como é que vai indo as histórias, porque eu posso trazer insights das leituras que eu estou fazendo no privado. Claro que eu não vou citar as pessoas, mas eu tenho insights que eu trago para vocês. Claro que da mentoria eu posso trazer coisas para cá também. Então é uma coisa que vai se retroalimentando, entende? Mas eu não vou fazer, é, a não ser que eu tenha essa vontade, assim, que eu sei que vai ser bom para o grupo, eu não tenho a intenção de fazer leituras repetidas, porque às vezes realmente vai ter um tema que todo mundo quer fazer. Só que daí é confiar que o grupo vai trazer a inteligência do grupo para o momento. Por exemplo, energia financeira dentro do seu projeto. Cara, todo mundo vai querer receber uma dessa, porque muitas vezes é o interesse de todo mundo. Mas ao mesmo tempo vai entrar uma confiança de ser sorteado. Entende? E mais do que isso, das pessoas que forem sorteadas, a imagem que vai chegar lá vai ressoar com o grupo. Mas se for algo super forte para o seu projeto, provavelmente é bom fazer uma leitura particular, porque daí eu fico 1 hora com a pessoa e às vezes pode ficar só nesse tema. Projeto, indivíduo, vai e tal. Por exemplo, né, aconteceu hoje, né? Fiz uma leitura e isso eu estou entendendo que vai acontecer mais vezes, que é um padrão, assim, que eu estou percebendo, né? Das leituras que eu tenho feito nesse grupo. Eu estava lendo uma pessoa e era assim, ela queria criar um projeto
Ela trabalha hoje numa empresa e queria fazer um projeto empreendedorismo por fora. E aí, em algum momento da leitura, mostrou que ela não estava se nutrindo da empresa, dos agradecimentos, do impacto da transformação que ela fazia nas pessoas, nos amigos, no trabalho. E aí ela tinha a necessidade de criar o empreendedorismo. E aí apareceu que ela não estava recebendo. As pessoas agradeciam ela, mas a energia dourada que saía da pessoa na imagem não chegava, batia numa armadura. Aí ela perguntou: eu quero entender essa armadura. Aí, naquela leitura, eu abri: deixa eu ver essa armadura então. E aí desenvolveu lá e ela entendeu por que que ela tinha essa armadura, e isso refletia na relação que ela estava dentro do emprego dela e tal. Ah, a pessoa vai pedir demissão, não vai, se vai na mentoria, se não vai, o que que ela vai fazer? Aí é com ela, mas ela teve essa clareza nesse tema para poder tomar melhores decisões, por exemplo. Então, a leitura ela sempre traz o momento presente para melhorar as decisões das pessoas, né? Mas percebe que eu estou percebendo isso, porque aqui tem uma inteligência diferente. E eu estava com uma intenção de aprofundamento dentro desse grupo, e provavelmente eu percebi, né, que eu só vou conseguir dentro de uma leitura individual, dentro de uma mentoria. E aí só consegui ver isso na prática. E às vezes eu conseguia aprofundar com uma pessoa no grupo, mas aí ficava desinteressante para o grupo inteiro. E eu comecei a perceber algumas coisinhas que eu fiz ser justo. Por isso que eu comecei a aula de hoje explicando, ó, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim e aqui vai ser assim. E aí eu agradeço a sua pergunta porque me ajudou a explicar melhor ainda o que eu estou percebendo, né? Tá bom. Então vamos lá. Aqui tá as pessoas, né? Fabiana, Viana, depois Fábio, depois Tatiana, Michelle e André Oliveira. Tá bom. Eu faço aqui uma oração para quem não conhece a leitura. É uma oração de proteção aqui. É, e aí a gente começa. Só um minuto. Eu fico com a mão assim, tá? E com o olho fechado, porque é mais fácil ver com o olho fechado. Vocês podem ficar com o olho aberto, tranquilo, né? Do jeito que vocês estão aí, como se fosse uma palestra mesmo. Enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias da Terra e do cosmos fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais com. Peraí. Então, enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias da Terra e do cosmos fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais conscientes da nossa espiritualidade e aumentamos a comunicação com Deus no nosso coração. Que seja permitido com a bênção do Ser Supremo, que o que quer que aconteça durante essa leitura beneficie a cada um de nós no nosso crescimento espiritual, abertura da consciência e compreensão. Que assim seja assim agora. Então, a gente vai começar pela primeira pessoa. Juliana, você pode falar o nome completo 3 vezes, por favor, Juliana? Você abre o áudio e fala. Tem que abrir o áudio, Juliana. Consegue? Perdão. Tá. Juliana Viana do Carmo. 3 vezes. Juliana Viana do Carmo. Juliana Viana do Carmo. Seja muito bem-vinda, Juliana. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que Obrigada. eu vejo é um grande sol dourado que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa que representa você, o espírito, nesse momento presente. A cor que eu vejo aqui é amarela, então eu vou trazer o tema: qual hábito invisível está drenando a energia do seu projeto? A cor que eu vejo aqui é laranja. Eu estou vendo você aqui andando de ônibus e eu vejo você com o seu projeto, em papel, é um caderno, e você tinha intenção de fazer anotações sobre o seu projeto. E eu vejo você começando a escrever sobre o seu projeto, fazer algumas ligações, desenhar, eu vejo você fazendo algumas conexões. Eu vejo você com fone, escutando tipo um podcast assim no celular, e esse podcast tem a ver com o seu projeto. Então eu vejo você
sendo abastecida por informações e ao mesmo tempo focada no projeto. E aí, de repente, você olha para um lado e tem uma pessoa ali meio interessante, assim, meio diferente. Aí você olha para frente, tem uma outra pessoa ali mexendo no celular. Aí, de repente, você tira o fone e você vê uma conversa aqui atrás. Que a princípio é uma conversa que você não gosta, assim, uma conversa bem de um assunto que você não gosta. Mas aí você começa a julgar essa pessoa. Você fala assim, caraca, eu não acredito que nesse momento da vida, 2025, as pessoas estão falando sobre esse tema dessa forma. Preconceito, né? Essas coisas assim, bem forte para você. E aí eu vejo você julgando essas pessoas, assim, começando a entrar uma energia meio de uma, não é raiva, mas uma injustiça, assim, uma energia que te toma. E aí eu vejo você indo para outra conversa, de uma outra galera conversando sobre festas e que você até acha interessante, assim, fica atenta. E aí eu vejo você com o seu ouvido muito atenta a tudo que está acontecendo. E aí quando você vê, você está no seu celular. Você está lá olhando o Instagram, olhando assim, rodando, tal, comentando. E quando você percebe, falta 5 minutos para você chegar no seu ponto. E aí eu vejo você numa correria de escrever todo o seu projeto. Então, eu vejo que você tem uma meta de fazer uma página por ida do ônibus, assim, né? Por viagem. E aí eu vejo você, o que era para fazer em 1 hora, eu vejo você fazendo em 5 minutos, assim, tá punho. E aí você fala, tá feito aqui a história do projeto. E eu vejo você saindo até, de certa forma, satisfeita com esse rascunho que você fez. Então, essa é a imagem. A mensagem que eu vejo aqui para você, Juliana, não sei se você anda de ônibus não, mas isso é uma imagem simbólica, né? Eu vejo que você tem uma intenção muito clara de que você quer evoluir no seu projeto. Eu vejo que você tem informações importantes e sabe da onde se nutrir para você fomentar o seu projeto. Mas eu vejo que existe um hábito aqui invisível que você não percebe, né, que drena a energia do seu projeto, que é você tem um lado do seu julgamento com as pessoas que te rodeiam, que frequentam o mesmo ambiente que você. E um lugar de você estar muito com as antenas, né, a orelha, né? Muito ligada em tudo, assim, como se fosse uma parabólica que quer captar tudo que está acontecendo, uma coisa muito de curiosidade mesmo. Só que são curiosidades sobre coisas que você sabe que não nutre o seu projeto. E eu vejo aqui que tem essa parte invisível, porque você percebe que fez isso, mas ao mesmo tempo acelera o processo do seu projeto. E não entende que isso drenou energia, entende só que foi assim e você, né, como se você cumprisse a meta que tinha colocado, só que numa qualidade muito mais abaixo do que você poderia entregar. Então, essa é a mensagem dele. Ok. Então, agora a gente vai para a próxima pessoa. Nome completo, por favor. Fábio Roberto Camargo Guerra, Fábio Roberto Camargo Guerra, Fábio Roberto Camargo Guerra. Seja muito bem-vindo, Fábio. Seja muito bem-vindo. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Então, eu vou trazer o tema qual, né? Hábito invisível está drenando a energia do seu projeto. Eu estou vendo você indo jogar bola e você tá com o seu uniforme, você tá com um sapato de chuteira, né? Como se fosse o Society, né? Aquela jogo 6x6 assim. E eu vejo você chegando e todo mundo do time, tanto o time adversário como o seu time, é todo mundo meio nariz empinado, assim. Meio marrento, assim, falando umas palavras, que todo mundo joga bola tal. E eu vejo você chegando, assim, você já conhece como é que é tal. Só que eu vejo você entrando um pouco nessa energia, né? E aí eu vejo você com o seu sapato de chuteira, na verdade, que tem um negócio ali que está incomodando você. É como se tivesse um defeito por trás ali e está machucando, tá gerando uma bolha. E aí eu vejo você, assim, olhando, você tem uma visão bem boa, assim, você vê um sapato que tem o seu número, assim, que não está sendo usado,
só que você tem vergonha de pedir, assim, você fala, vou mostrar que meu tênis tá ruim, cara. A galera vai me zoar, que eu não sou bom jogador, porque eu não penso na minha chuteira e tal. E aí eu vejo você construindo uma história, e aí você joga com bolha. Aí eu vejo você no meio do jogo, assim, cheio de sede, precisando tomar água, só que você não consegue correr beber água lá no jogo, lá fora, tá todo mundo ali com cada um com a sua garrafa, você vê uma garrafa sobrando e você não pede, porque vão achar que você é amador e que, né, quem que não traz água para cá, tal, e não pede água para os amigos, assim, porque ninguém tá pedindo. E aí eu vejo você pensando em pedir ajuda, pensando em, né, em pedir recursos, mas eu vejo você não pedindo. E isso faz com que durante o jogo você tenha bolha no pé, fique com sede, não performe direito e fique também nos pensamentos levando o problema com você. É como se você não aceitasse que você não pediu ajuda. Então você fica pensando, a cada vez que você chuta uma bola com dor no pé, você fala, devia ter trocado a chuteira. Mas ao mesmo tempo não troca, e está ali disponível e você não pede. Então você vai carregando esses pensamentos com você. Então essa é a imagem, Fábio. É, a mensagem que eu vejo aqui para você de um hábito invisível que drena a energia do seu projeto, eu vejo que aqui tem uma energia muito do masculino, aqui da energia dos homens, aonde se colocam no lugar de que tem uma imagem para manter. E eu vejo que isso aqui traz muito dos homens, e provavelmente talvez os homens que estão à sua volta, ou algo do coletivo aqui. E eu vejo que você percebe que tem um hábito aí de achar que pedir ajuda, embora você pense em pedir ajuda, mas pedir ajuda de forma muito visível, isso traz um dano para você, traz algo da imagem, algo de uma zoação, assim, mas algo que vai te atrapalhar. E eu vejo você assumindo as consequências de não pedir ajuda, e eu vejo que também um hábito que está colado com essa parte de não pedir ajuda, isso atrapalha e drena a energia do seu projeto, é você continuar pensando que poderia ter feito diferente. Então eu vejo que isso é as duas associações, você perceber que pode pedir ajuda, você perceber que existem recursos disponíveis para você, mas não pede ajuda, associado a um pensamento que você carrega dos resultados que você tem de não pedir ajuda e isso atrapalha, isso te drena energia. Ficou claro para você, Fábio? Ficou assim, ficou assim. Tá. Bateu bem, só num paralelo com outras coisas aqui, realmente. Tá, é porque às vezes eu capto a minha imagem, às vezes a mensagem eu não sei se eu consegui passar, mas ótimo. Ok, então vamos para a próxima pessoa, nome completo. Tatiana Chaves de Souza. Tatiana Chaves de Souza. Tatiana Chaves de Souza. Seja muito bem-vinda, Tatiana, seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado que representa o Ser Supremo, Oi, Deus, ou Vi. como queira chamar. Só um minuto. Daqui, colocando o mundo aqui. Vamos começar de novo aqui. Tatiana, você pode falar seu nome completo de novo, por favor? Tatiana Chaves de Souza. Tatiana Chaves de Souza. Tatiana Chaves de Souza. Seja muito bem-vinda, Tatiana, seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol vejo uma rosa que representa você, o Espírito, nesse momento presente. Então, vou trazer o tema, né? Qual hábito invisível está drenando a energia do seu projeto? A cor que eu vejo aqui é azul claro. Eu estou vendo você numa árvore. Você está num campo gramado e tem uma árvore muito grande. Ela é bem frondosa, assim, ela é bem grande, assim, tem uma grossura de uma árvore, assim, gigantesca. Aí tem os troncos, assim. E eu vejo você chegando embaixo da árvore, olhando para cima, e tá, assim, todos os galhos, assim, né, muitas folhas e muita coisa para cima. E eu vejo você olhando e falando assim, eu quero chegar no topo dessa árvore. Nossa, eu quero muito fazer isso. E aí você começa a pensar assim, tá, vou subir aqui nesse galho, tá, isso aqui é o começo e tal.
E aí eu vejo você olhando, querendo fazer o plano de chegar até o topo. Só que aí você não consegue ver os galhos do ângulo que você está. E aí você começa a dar voltas na árvore, para você pegar né, uma visão 360 da árvore. E aí eu vejo você pegando equipamentos, assim, uma máquina de fotografia, assim, que puxa zoom e tal, e vai tirando foto e vai fazendo. E aí quando você tem um sistema no seu computador que faz todo um, um processamento 3D da árvore, e aí você coloca o chat GPT para olhar ali a melhor forma de você ir e tal. E aí você descobre, demora um mês para você fazer isso, aí você descobre o melhor caminho, mais curto, mais rápido, de chegar no topo. E aí você vai. Aí quando você vai, tem um galho que quebrou. Aí você fala, "Putz, vou ter que calcular a rota." Aí eu vejo você voltando e tal. Vai lá, recalcula de novo, vai, vai. E aí eu vejo que quando você chega no topo dessa árvore, eu vejo você olhando e tá um clima muito chuvoso. Chegou um clima de chuva, assim, na cidade. E você não está muito feliz, porque quando você queria fazer a subida da árvore, era uma época de muitas folhas e muito sol, e agora está meio no inverno, assim, todas as folhas caíram, está muito feio, e você não está tão feliz assim. E aí eu vejo você descendo. E a conclusão que você chega é assim, eu preciso ser mais rápida, eu preciso... Aí eu vejo você indo para uma próxima árvore, num próximo lugar, e aí você quer ser mais rápida, você quer tirar a foto mais rápida, você quer fazer a dimensão mais rápida e tudo mais rápido para subir mais rápido. Aí eu vejo você colocando no estado de estresse. E você fazer muito rápido o que você planejou o tempo inteiro, né? Não vejo você subindo na árvore galho a galho e experimentando. Então, essa é a imagem. A mensagem que eu vejo aqui para você, Tatiana, em relação a um hábito que você tem de que drena a energia do seu projeto, eu vejo você querendo planejar todo o seu projeto, né? Todos os seus objetivos, do começo até o fim, antes de começar a colocar na prática. Então, eu vejo você aqui demorando um tempo bastante grande para conseguir chegar nessa sua conclusão, para você conseguir pôr na prática. E eu vejo que um problema aqui que drena a energia do seu projeto é o timing, que quando você coloca o projeto para rodar, eu vejo que tem um problema de timing, de motivação, de entusiasmo e que passa, né? Eu não vejo aqui você considerando experimentar por experimentar e vendo o que que dá. Eu vejo você sempre querendo ter uma visão, a palavra que vem aqui é perfeccionista, assim, né? De você perceber você não quer, a princípio no começo você quer chegar no topo do projeto, mas depois esse perfeccionismo, esse hábito invisível, coloca que você precisa fazer da melhor forma possível, da forma mais eficaz possível, da forma mais barata possível. E aí você coloca algumas variáveis no seu projeto que faz você ter uma experiência totalmente diferente da inicial que você queria ter. Eu vejo essa imagem para você e mensagem, Tatiana. Agora, vamos para a próxima pessoa, o nome completo 3 vezes, por favor. Michele Oliveira Segalho, Michele Oliveira Segalho, Michele Oliveira Segalho. Seja muito bem-vinda, Michele. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa que representa você, o espírito, nesse momento presente. Michele. Eu não vou ver aqui para mim está alto, está baixo. Desculpa, gente, eu tô com o olho fechado, né? Dá para ouvir? Vocês estão... Tá. Então, tá. Deixa eu voltar aqui para atenção, né? Michele, você pode falar seu nome completo 3 vezes, por favor, de novo? Michele Oliveira Segalho, Michele Oliveira Segalho, Michele Oliveira Segalho. Seja muito bem-vinda, Michele. Seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol eu vejo uma rosa, que representa você, o espírito, nesse momento presente. Então, eu vou trazer o tema, né? Que hábito invisível você tem que drena a energia do seu projeto. Porque eu vejo aqui Lara Lilás. Estou vendo você aqui com um vestido de noiva. E você chegou pontualmente para o seu casamento.
Só que ninguém chegou ainda, porque tem todo esse conceito de que a noiva chega uma hora atrasada, então as pessoas podem chegar atrasadas, mas você chegou no horário. E quando você chegou no horário, você começa a brigar com as pessoas. Fala assim, gente, eu marquei nesse horário, todo mundo tinha que estar aqui. E eu vejo você se estressando, irritado. Eu vejo que o seu noivo estava lá já o padre e o noivo estava lá já pronto para receber você, e ele ficou muito feliz que você chegou. Só que eu vejo você brigando assim com todo mundo, assim, que família, amigo, tal, colocando todo mundo para dentro, correndo para cima e para baixo. Aí eu vejo você suada, assim, que você fez muito esforço, que quis resolver tudo sozinha. E aí você coloca todo mundo lá, e você fala, todo mundo tá pronto, tal. Aí, pronto, agora eu vou entrar. Aí eu vejo você dando a volta e entrando assim. E aí você percebe que você tá suado, você percebe que tá ruim. Aí por que que as pessoas não estavam no lugar certo? Aí eu vejo você irritado e vai no casamento e você fica irritado, cara fechado. E eu vejo o seu noivo assim falando, por que que você não entrou direto? Aí ela fala assim, poderia, mas e todo mundo? Aí ele faz assim, faz um pouco assim, né? E aí você sente uma culpa, assim, um remorso. Ai, e errei de novo, assim, eu vejo você com remorso, e aí vai pra lua de mel com remorso, pensando sobre o casamento. Aí eu vejo isso se propagando, assim, sobre o próximo evento, que é o próximo evento, que é o próximo evento. Essa é a imagem. A mensagem que eu vejo aqui para você, Michelle, essa, né, uma imagem simbólica aqui, eu vejo você, no seu projeto, quebrando paradigmas, quebrando a forma como as coisas são feitas dentro do seu projeto. Mas, ao mesmo tempo, embora você tenha essa energia de quebrar paradigmas, eu vejo você apegada à forma antiga. Então, você não quer só quebrar o paradigma, você quer que todo mundo quebre junto com você. E eu vejo que isso atrapalha o seu projeto, isso drena energia. Você gasta muita energia querendo convencer todo mundo de que tem que ser do seu jeito, né? E isso acaba tirando sua energia, tirando seu foco. E isso, como consequência, também tem um remorso aqui de algo que você leva sempre para a próxima etapa do projeto. É uma coisa que você não se resolve dentro e vai sempre para a próxima, sempre para a próxima. Eu vejo você levando isso adiante. E a imagem mostra aqui que o essencial do seu projeto, ele não depende dos outros. Ele não depende do seu externo. Eu vejo que ele depende mais de você, da sua performance, né? Então, essa é a mensagem, Michel. Ok. Então, a gente vai para a próxima pessoa, nome completo, acho que é o último de hoje. Ah, Andreia Silva Oliveira Anice, Andreia Silva de Oliveira Anice. Fala de novo, André, por favor. Pode falar de novo. Acho que você tem uma coisa do som, se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone. Andreia Silva de Oliveira Anice, Andreia Silva de Oliveira Anice, Andreia Silva de Oliveira Anice. Seja muito bem-vinda, Andréia Oliveira, seja muito bem-vinda. Primeira imagem que eu vejo é um grande sol dourado, que representa o Ser Supremo, Deus, ou como queira chamar. E abaixo desse sol vejo uma rosa, que representa você, o Espírito, nesse momento presente. O que eu vejo aqui é amarelo. O tema que é qual hábito invisível está drenando a energia do seu projeto. O que eu vejo é verde. Eu estou vendo você chegando numa entrevista de emprego e você era tipo 7 horas não, 8 da manhã, só que acordou 5 da manhã e você fez muita coisa até as 8 da manhã. Tipo assim, cuidou de família, fez isso, viajou, pegou várias coisas e chegou lá certinho. E as outras pessoas chegaram muito em cima do horário, tinham acabado de acordar. E eu vejo que você está muito musculosa aqui, assim, muito musculosa. E é uma corrida de 100 metros. E aí eu vejo você se preparando para correr. E aí todas as outras pessoas começam a tirar roupa assim, né? Ficam só com uma roupinha de corrida. E você começa a olhar para as pessoas e as pessoas elas são mais musculosas que você.
mas é um músculo de academia. E o seu é um músculo da vida, assim, vamos dizer assim. É um músculo que você pega andando, correndo, né? Fazendo as coisas que tem que fazer. E aí eu vejo você muito assim, olhando para as pessoas, e aí aquilo começa a te impactar. Você fala assim, nossa, eu vou perder essa corrida, as pessoas são mais fortes que eu, tal. Aí eu vejo você ativando o seu ouvido, escutando. E aí as pessoas falam, nossa, aquela mulher ali, nossa, ela deve fazer muita coisa na vida, coitada. Tem muita. Nossa, como que ela conseguiu chegar aqui e tal? Nossa, ela não deve ter força nenhuma, porque ela gasta o tempo inteiro fazendo outras coisas. Aí eu vejo você recebendo essa visão que a pessoa tem de você, e você começa a acreditar nisso. E aí eu vejo que quando começa a corrida dos 100 metros, eu vejo você perdendo a corrida. E você fica com uma sensação no final da corrida que você não deu tudo de si. Alguma coisa ali falhou. Alguma coisa você não está entendendo. E eu vejo você remoendo e falando, eu preciso treinar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ser igual a eles. Quando eu for igual a eles, aí sim eu vou fazer a minha performance. Então, essa imagem, a mensagem que eu vejo aqui para você, eu vejo aqui, André, é que você tem uma forma bastante peculiar de a sua performance, ela vem de um treino que você fez na vida, da sua experiência, de tudo que você já fez. Tudo conta. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem um hábito aqui invisível que você tem muita comparação. Então, você se coloca menor que as outras pessoas. Tipo, né, a grama do vizinho é mais verde e tal. E eu vejo que quando você ativa a comparação, você ativa também a abertura de você aceitar o que os outros pensam que você é. E eu vejo que isso abaixa a sua performance, porque você acredita no que os outros acham que você é. E toda a sua força interna, que vem da sua experiência de vida, da sua força de vontade, da sua motivação, do seu de vencer na vida, né? Vamos dizer assim, do ser improvável, provavelmente. A palavra que vem improvável, né? Uma pessoa que talvez não estaria naquele lugar. E eu vejo que como isso chama atenção, isso gera julgamento das outras pessoas, mas eu vejo por comparação você aceitando isso para você. E isso mentalmente te coloca para baixo. E eu vejo que a sua performance, ela não é de acordo com o que você poderia fazer. E eu vejo você associando isso por ser invisível à sua própria performance e querendo ser igual a pessoas que não têm, ser diferente, não ser você, né? E aí eu vejo isso drenando a energia do seu projeto. Então essa é a mensagem para você, André. Ok, então vamos. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, inclusive quem não foi lido. Vou preencher cada um, aí cada um de vocês com a energia da mais alta vibração do momento presente. Muita energia foi mexida durante essa leitura. E vou pedir para todo mundo colocar as duas mãos no chão para descarregar a energia. Aí vocês podem levantar quando vocês quiserem. Ok, vamos lá. Queria ouvir das pessoas que foram lidas. O que que ressoou, assim, da imagem, né? O que que trouxe de aprendizado? Pode ser qualquer um, não precisa ser na ordem, não. Então, é fato, é bem o que foi escrito mesmo, o que foi lido. Né? Só, eu falei, no paralelo, eu já joguei futebol há um bom tempo atrás, hoje eu nem assisto jogo nenhum mais. Mas é uma figura, né? Mas é exatamente isso mesmo. Eu aprendi a ser sozinho muito cedo, né? A fazer as coisas muito só eu mesmo, sem pedir ajuda. E isso realmente é algo que eu acho que atrapalha em alguns pontos. E normalmente eu assumo as consequências de não é que eu não peça ajuda, né? Mas essa questão da imagem e tudo mais pega bastante. Então é um aprendizado que eu preciso observar muito isso, né? E tratar com muita atenção isso. E realmente refletindo, né, dá para perceber que isso me impediu de ir muito mais além. Eu achei que é interessante, assim, é que tem pessoas que não pedem ajuda porque nem precisa de ajuda, tipo, chega numa arrogância tão grande que nem precisa de ajuda, ou porque Uhum. nem sabe pedir ajuda. Mas no seu caso, eu percebi que você sabe o que você precisa, você sabe onde está o recurso, você sabe muita coisa, mas tem essa questão da imagem que você falou mesmo.
que não Acho que permite o você mais acessar. forte é com relação à imagem. Porque eventualmente ajuda, sim. Eu peço, eventualmente ajuda, mas a maior parte das coisas eu falo, não, eu consigo resolver. Geralmente eu vou atrás e tento um caminho. Se eu não tenho uma ferramenta para fazer alguma coisa, eu desenvolvo para fazer aquilo. Normalmente eu consigo, em boa parte das coisas, me virar sozinho. Apesar de que eu trabalho muito com equipe e tudo mais, né? Só que esse negócio da imagem, tem alguns projetos que eles estão andando mais devagar do que deveriam, justamente por conta disso. Eu até estou fazendo uns trabalhos com auto-hipnose, tudo para resolver algumas coisas, né? E realmente isso pega. Ah, mas não é o que vão pensar, mas não, mas não está legal ainda, não está bem. Sim, Né? tá claro. E obrigado, Fábio, pela partilha. É, só um minuto antes de você, Ju. Quem aqui se identificou com essa imagem, assim, só para eu checar com vocês, assim? Tá, vamos lá, Juliana. Boa noite. Então, eu me identifiquei muito assim com a leitura. Eu até escrevi ela aqui assim para eu não esquecer dela, né? E realmente assim, eu não ando de ônibus, mas eu acho que pode ser como é que fala? Uma imagem ilustrativa mesmo, né? De eu Sim, sentir que está ilustrativo. vindo a oportunidade ali, né? E o que que acontece? Você falou muito bem, assim, eu estava, na verdade, até semana passada, eu estava conduzindo um podcast, e um podcast que foi uma criação minha mesmo, e, e aí o que que acontece? E estava dando super bem, super certo, né? E não deu certo no final por causa de interferência de outras pessoas, e aí eu acho que bate muito com isso que você disse, de eu ouvir algumas coisas que eu não tinha gostado muito, e exatamente, inclusive, até julgar isso que eu ouvi, né? Porque realmente falei, gente, não é possível que. É, exatamente isso que eu pensei. Num mundo desse, estava tudo dando certo, e aí, de repente, por uma situação tão, sabe, que poderia ser corrigido, as pessoas não tiveram sabedoria para lidar com isso. Então, eu senti muito isso, assim, também. Então, eu acho que. E vem me mostrar isso, né? Que às vezes, em vez de ficar julgando, eu poderia ter tentado, apesar de eu ter tentado, remediar isso de uma outra forma, né? E essa questão, eu acho. Aí você falou que aí eu ouvi algumas pessoas falando de alguma coisa sobre festa, né? E ali eu gostei, talvez não é o ambiente que eu convivo, mas não sei, eu acho que está acontecendo muitas coisas nesse sentido também no meu campo esse mês, sabe? E aí, e sobre a escrita de projeto, é esse projeto que eu estou colocando em prática agora, e que eu fiz muito planejamento dele realmente, e estava com muita dúvida se eu colocava em prática ou não. E por causa de todas essas situações, foi onde eu corri, escrevi e estou colocando em prática agora, sabe? E eu acredito mesmo, igual você disse, que muitas vezes o que me atrapalha é o ouvir demais, é estar atenta demais, às vezes, às coisas que eu Tá. nem preciso, né? Mas E você tem uma como. orelhinha, assim, que gosta de escutar uma coisa meio ao redor, assim? Ou não? Não, Não? até Tá, que eu acho que eu sou até meio desligada, mas ultimamente tá, eu tenho ouvido muita coisa, sabe? E entendi. que nem só na parte profissional mesmo, é no pessoal. E isso, o que eu tenho ouvido de outras situações, tem impactado na forma que eu gostaria de fazer as coisas. Então, eu acho que pode ser isso mesmo. Eu, no meu dia a dia, sou até meio desligada, assim. Deixa eu dar uma dica para vocês no geral. Não tem a ver com a leitura, tá? Eu só estou Uhum, me inspirando no que você está trazendo. Tomem muito cuidado com quem vocês recebem conselhos, principalmente os gratuitos. Porque os conselhos gratuitos, a pessoa não tem nenhum compromisso com você. sim, Mas observem quem está dando o conselho. Eu, geralmente, quando alguém me dá um conselho, eu olho para a pessoa assim, depois eu falo, o que que ela já realizou? O que que ela já fez? Faz sentido ela dar esse conselho? Porque o conselho, muitas vezes, a grande maioria das vezes, são projeções. Quem aqui já conheceu várias pessoas da família que nunca conseguiu um relacionamento, dando conselho de relacionamento para as pessoas? Tipo, aí você tem que terminar, aí você tem que continuar, não sei o quê. Ah, você não tem
autoridade nenhuma em relacionamento e quer dar. Por quê? Porque está projetando. É um assunto não resolvido para ela que projeta fora. Então, tem que ficar atento com isso, tá, gente? E o Entendi. gratuito é os pior ainda, porque é zero compromisso. A pessoa fala e vai embora. Aí você fica aqui, tá, e toma decisão em cima disso. Faz tudo. Então, Isso aí. Obrigada. Gratidão. Fez muito sentido, assim, eu acho. gratidão, Juliana. Interessante. Alguém mais gostaria de falar do que Ah, foi eu lindo, posso né? Vamos falar. lá, Tatiana. Ah, eu achei muito bacana o ambiente que veio, né, dessa árvore frondosa, que eu acaba que sou da área ambiental e eu tô né, trabalho em prol da natureza, é algo que me circunda. E, e essa ideia é de que eu crio muitas exigências para achar que eu estou em condições de criar algo. Isso é bem real. Eu fico achando que o que eu já o que eu já acesso que não é ainda o suficiente para um projeto que eu acho muito, sei lá, grandioso e que eu não sei, eu fico não conseguindo dar contorno a ele e fico realmente dilatando esse início, sabe? Por achar que talvez eu esteja muito distante, e na verdade eu poderia. Então, eu estou trazendo realmente uma energia de tensão, né? E que nem reconhece quando eu chego no topo, ainda fico descontente, né? Por detalhes como a chuva, o tempo cinza, sendo que, poxa, eu cheguei no topo e foi muita dedicação, né? Muita avaliação cuidadosa para eu estar lá e ainda assim eu não fiquei satisfeita, né? Então, acho que trouxe importantes elementos para eu fazer uma releitura, né, desse meu processo. A leitura dela ela é muito incrível, porque ela, algumas vezes ela traz elementos que, claro, eu não conhecia você, né? Não sabia que era da área ambiental, mas ela traz uma árvore gigante, né? Que é para tocar o coração mesmo, né? Caraca, podia vir um carro, podia vir um prédio, mas veio uma árvore. Interessante, né? Muito bom. Gratidão compartilhada, Tatiana. É, Michele e Andréia querem partilhar, não é obrigatório, né? Mas fica Eu, Olá, aqui a sim. possibilidade. Ah, Pode ser a desculpa, Andréia e Michel. depois a Michele. Ok. Então, olá para todos. Aqui já é tarde, são quase 2h30 da manhã. Mas eu decidi que ia ficar acordada. Olha, foi aceito mesmo tudo aquilo. Realmente é uma energia que me deixa muito abaixo nos projetos e tudo. Um, e quando tento levar, tenho imensas ideias, crio um projeto e realmente a energia e a opinião dos outros deixa muito abaixo a comparação. Portanto, identifiquei-me a 100. Depois, também me identifiquei um pouco com a energia do grupo e acho que também há muita coisa que faz sentido. Acho que é uma forma muito gira de iniciar aqui alguma coisa, Leandro. Parabéns. E obrigada. Gratidão compartilhada, Andréia. Então, Michele? sim, eu achei engraçado o negócio do casamento, porque eu sou muito assim com horário. É capaz, eu já tive um casamento, mas eu não casei na igreja. É capaz de eu chegar antes de todo mundo mesmo. Tipo, aí eu comecei a dar risada, porque que eu tenho isso comigo. E a questão que você falou, às vezes eu quero mesmo. Às vezes eu fico pensando, por que que eu tô querendo que a pessoa pense isso do que eu tô falando? Ela tem a opinião dela, sabe? Tentando ser mais maleável. Porque eu ainda não sou, não, com certas pessoas, com certos projetos, né? No Contextos. caso, eu já nem quero falar. Sim. E qual que é o aprendizado que você leva dessa leitura? Que eu tenho que ouvir mais as pessoas. E acho que parar um pouco com esse controle, né?
É, interessante, né? Que apareceu em outra leitura aqui. Essa parte da comparação. Vocês perceberam, gente, como isso é muito interessante? Apareceu na leitura do ônibus, dessa história de olhar para fora, que atrapalha a interferência. Apareceu nesse caso com você, mas nesse caso você queria meio que controlar a situação de uma forma que você se enquadrasse dentro do que você acredita que era o correto, mesmo você quebrando paradigmas. Eu tenho uma A relação aí corrida com o também. externo, a corrida, né? Uma relação com o externo, assim, que é interessante nós ficarmos muito atentos, assim, para filtrar, né? E ver, assim, como é que se relaciona. Não é você se fechar numa camadinha lá e eu dou conta de mim, não é sobre isso. Mas é perceber de qual lugar você se relaciona com o mundo externo. Se é um lugar de insegurança, vai gerar comparação, tal, vai para um caminho um pouco distorcido. Se é um lugar de controle, também vai para outro lugar. Que você gasta energia, no caso. No seu caso, você gasta energia cuidando de pessoas que não faz sentido para o seu projeto. Assim, basicamente era isso que tá na imagem também, né? Tá cortando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá bom. Cortou aqui, eu não sei se está vendo, se está indo. Então, percebe como tem uma inteligência que atua, né? E as imagens vão vindo, né? Ok. Mais alguém gostaria de partilhar algo que aprendeu e qual imagem que foi, por exemplo, não é para comentar do outro, tá? Só para dar clareza. Não é para você falar assim, ah, porque na leitura da Juliana eu achei isso mesmo dela. Não é para comentar do outro, é para comentar de si, né? O que para você está levando como um presente da aula de hoje, tá? Então, quem quiser falar um pouquinho, também tem essa oportunidade de se expressar. Tem alguém que gostaria de falar? Para mim ficou interessante a imagem da distração, acho que era a imagem do ônibus, que a pessoa se distraía com outros assuntos, e o que ela tinha que fazer para ela, ela fazia muito rápido, quando ia escrever o projeto. Então, para mim, eu levo para eu observar a minha capacidade de me distrair, perder tempo. É, você até ri falando de si, né? A criatividade que a pessoa tem para se distrair. Gente, vamos lá. Uma pergunta, Elane, uma pergunta. É que agora eu já meio que contei a resposta. Mas você se considera uma pessoa criativa? Criativa. Nossa, você fez uma pergunta ousada. Ó, não, você devia ter respondido assim, eu sou super criativa, porque a quantidade de coisas que eu crio para não fazer meu projeto é infinita. Então, às vezes, as pessoas acham que não são criativas, elas são muito criativas. Agora, se a sua criatividade está a serviço da sua evolução, do seu projeto, aí é outra história. Mas se tem pessoas que são extremamente criativas para não fazer o que podia ser feito. Sim, impressionante. Aí você pergunta se a pessoa é criativa, ela fala que não. Eu digo assim, como não? Extremamente criativa. Só aquela risadinha eu já saquei tudo. Falei, nossa, essa pessoa deve ser, assim, deve ter um repertório de criatividade, de distração que muito É, bom. Obrigado por partilhar. Mas é isso, gente. Às vezes nós achamos que não temos uma característica. Nós temos, muitas vezes, assim, a gente tem uma característica que a gente acha que não tem, mas ela não está alinhada com o nosso propósito. Pessoa, por exemplo, assim, ah, eu não tenho hábito. Vamos lá. Você come todo dia? Almoça todo dia? Você toma banho todo dia? Você escova o dente todo dia? Pronto, você tem super hábitos aí, ó, não falta um dia quase. Agora, se você acorda cedo para ler um livro, se você tem o hábito de fazer algo do seu projeto, aí não é. Mas não conclua baseado. Vocês entenderam o que é a história, né? Criatividade é isso. Preciso levar minha criatividade de não fazer nada, de me distrair, para o meu projeto. Pronto, conseguiu fazer isso, gente? Seu projeto vai dar super certo, né? Eu tenho uma brincadeira. Como que eu. Quer ver?
É abrir uma coisa pessoal, assim, pra vocês darem risada um pouco. Deixa eu só lembrar como é que foi. Ah, eu tava com a Júlia na Costa Rica, que a gente foi viajar e tal. Ela tava na rua lá, ela falava, vamos comer um sorvete? Nossa, mas deu uma vontade de eu comer um sorvete, porque eu tenho essa coisa com a comida, assim, que eu gosto de comer e tal. Aí do nada eu virei para ela assim, cara, se eu tiver a mesma vontade para criar meu projeto que eu tenho de comer esse sorvete agora, meu projeto vai ser global. Assim, a força de vontade que veio, assim, sabe aquela, assim, a energia que veio para eu comer esse sorvete. Se eu coloco no meu projeto nessa mesma intensidade, assim, não tem como dar errado, assim. Veio uma energia assim, o meu projeto é invencível. Assim, é nesse nível. Então, a energia, gente, já está dentro de você. Às vezes ela não está orientada positivamente, entendeu? A energia física, mental, emocional já está dentro de você. Agora, se tem trauma que está ali, se tem questionamento, crença limitante e tal, é tudo camadas que vai tampando a sua luz. Aí, conforme você vai tirando essa camada, você vai ficando cada vez mais forte e orientado positivamente. Esse é um conceito de autoconhecimento, né? Não é muito aprender, é mais desaprender, né? Mas se vocês começarem a pensar desse lugar, de você sacar as coisas que você faz ruim, que você faz mal, olha para isso e tenta entender porque você é bom em fazer isso. Se você faz isso muitas vezes, você é bom em fazer isso. Aí você fala assim, a pergunta, como é que eu faço isso positivamente? E aí você quebra algumas coisas mentais que te ajudam a... Vou dar um exemplo. Ah, eu me acho muito distraído, não consigo focar, tal. Põe um Netflix na frente da pessoa, uma série que ela gosta. Você pode estar gritando do lado, a pessoa não escuta. O foco dela é extremamente focada, assim, ó, na presença ali e tal. Você tem isso, você só não está orientando para algo positivo. Então você sai de um lugar, não tenho algo, para vou reorientar esse algo, né? Enfim, veio essa ideia. Estava lembrando agora. Nossa, e realmente, quando eu pensei isso agora com vocês, eu lembrei do sorvete, veio uma força dentro de mim que eu realmente, caraca, se eu realmente, assim, é real, assim, eu senti isso dentro de mim agora. Se eu colocar essa força de vontade no meu projeto, é invencível. Agora, se eu vou conseguir ou não, eu vou experimentar nas próximas semanas aí, mas muito interessante. Boa analogia. Mais alguém, gente, que gostaria de falar? Mais uma pessoa? Leandro, eu queria compartilhar só com o que você comentou agora do colocar, às vezes, energia em mudar o foco, assim. E eu lembro muito do meu namorado, às vezes ele falava que às vezes eu colocava tanta energia para ajudar no projeto do outro, e ele sempre falava, ah, se colocar isso no seu projeto, nossa, quanto você ia movimentar também. E acho que nesse ano está sendo um reaprendizado de mudar a direção. Eu ainda vejo, ainda colocando empolgação muito nos projetos que eu acho legal dos outros, mas eu estou tentando focar e pôr no meu projeto. Ainda é desafiador ficar só voltado para o meu projeto, mas é um olhar que eu estou fazendo esse ano, assim, de tentar mudar essa direção. Senti É de muito compartilhar. interessante, né? Porque, vou usar o seu exemplo, né? É claro que você reorganizar essa energia do jeito que eu falei, provavelmente não é fácil. E aí, um outro conceito, gente, que é importante vocês guardarem. Se vocês não conseguem fazer, não é fácil para você. Guardem isso. Porque nós temos a tendência em observar o externo, ver que para as pessoas é fácil fazer algo e você conclui que seria fácil para você, aí você não faz, qual que é a conclusão? Que você é um grande cocô, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu tenho dificuldade em acordar cedo. Eu moro numa comunidade que todo mundo acorda cedo, inclusive minha filha. E aí, se eu concluo que acordar cedo é fácil e eu não acordo cedo, toda vez que eu não acordo cedo, eu vou pensar o que de mim mesmo? Eu sou um grande cocô nessa comunidade espiritual, que acordar cedo é uma coisa boa, eu não consigo, estou nesse aprendizado. Mas eu falar que é fácil só vai me atrapalhar, vocês estão percebendo? Então, às vezes, para vocês,
colocar foco no seu próprio projeto é difícil, mas para outros não é. Assim como para outros, ajudar o outro é mais difícil, porque só foca no seu projeto. Então, cada um tem uma característica que é única, é diferente. E a comparação acaba atrapalhando, e principalmente no conceito de ser fácil ou difícil, né? Mas você colocou esse exemplo, né, de você ter dificuldade para colocar energia no seu próprio projeto. Então, se em algum momento você pensa assim, eu não tenho energia para colocar no seu projeto, isso é falso, porque você tem energia para colocar no projeto dos outros. Então, não é falta de energia, é outra coisa. Então, só de você tirar essa camada inicial que você coloca como problema, você começa a limpar os problemas superficiais, que geralmente eles são só distração, e você vai numa camada mais profunda, que aí geralmente acontece a mudança do projeto. Aí talvez você vá num lugar assim, cara, eu tenho medo de aparecer. Eu tenho medo de dar certo. Eu tenho medo da minha mãe ver o que eu estou fazendo. Porque enquanto eu estou no invisível, minha mãe não me vê. Mas a partir do momento que eu der certo, minha mãe vai me ver. E quando ela me ver, ela vai me julgar. E eu não quero que ela me julgue. Pronto. Já decretou que você não vai ter sucesso, por exemplo. Você não vai aparecer. Mentalmente, tudo conceitos assim, por exemplo. Mas às vezes você fica que você não tem energia para o seu projeto. Aí você fica ali patinando uma eternidade. Mas conforme você vai fazendo essas associações que eu falei e vai dando passos no seu próximo projeto, né? No seu próximo passo do projeto, vai aparecendo as coisinhas que precisam ser olhadas, né? E superadas. Por isso que o projeto tem que estar em movimento. O tempo inteiro. Movimento, movimento, movimento. Estar participando desse grupo é colocar movimento, porque vocês estão ouvindo outros exemplos, vocês estão se inspirando, vocês estão colocando energia, vocês estão pensando nos seus projetos enquanto eu estou lendo a aula, enquanto eu estou comentando coisas, fazendo analogia. Então, de certa forma, isso é colocar energia no projeto. Inclusive energeticamente, porque isso aqui é uma egrégora, né? Que está ficando cada vez mais forte. Está bem comecinho, ela está ainda fraquinha e tal. Mas eu estava falando com uma pessoa que eu fiz a leitura hoje, né? E ela até me comentou, assim, que eu estava perguntando, da mentoria, né? O exemplo da mentoria. Ela falou, já fechei uma mentoria, já entreguei e tal, e eu consegui fazer na primeira aula que você deu. Ou seja, ela recebeu uma energia, colocou em prática, já conseguiu andar e foi, tá indo. Então, para vocês, provavelmente, vocês vão conseguir resultados só de estar aqui andando com a gente, assim, em grupo, né? Seja gravado, seja ao vivo, tá bom? Então, agradeço por hoje. Nos vemos semana que vem, que vai ser a última aula do ano, né? Estamos chegando ao final do ano já. E seguimos, gente. Quem tem interesse em fazer a mentoria, fala comigo no privado. Ainda não terminei de montar, mas já posso fazer uma listinha de espera se precisar. E a leitura, eu estou com disponibilidade aí, que estou abrindo a agenda para isso. E as pessoas que já tinham preenchido o formulário e tal, que já está tudo combinado, já estou andando com a fila, todo dia vai ter leitura. Então, estou bem entusiasmado para conhecer os projetos de vocês. Então, beleza por hoje? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.